Perca de identidade. Você já passou por isso ou está passando? Seja bem-vinda ao meu canal, meu nome é Mayra e no vídeo de hoje eu quero falar com você sobre identidade. É um assunto que hoje eu gosto bastante de falar, mas já foi o lugar da minha maior dor. Há 3 anos atrás eu entrei em uma fase da minha vida que eu tô me redescobrindo. Eu ainda não tenho clareza em muita coisa, mas eu posso falar que desses 3 anos para cá, eu venho redescobrindo quem eu sou. Eu estou aprendendo a fazer coisas que eu não fazia, a fazer coisas que eu gosto, a desagradar pessoas, a fazer coisas novas. Mas tudo isso partiu, por que há 3 anos, o que aconteceu antes? Eu perdi a minha identidade ao longo da minha vida devido a me deixar levar por opinião dos outros. Eu sou nascida em berço cristão, né, de pais pastores, e meu irmão é músico. Desde muito nova eu não canto, eu não sou cantora, não sou música e não sou pastora, até o momento. Não sou pastora. Então, quando eu cresci na minha adolescência, tudo na igreja sempre falava, os filhos do pastor tinham que ter algum tipo de cargo. E aí eu me cobrava muito, porque eu falava, o que que eu vou fazer? Eu não canto, eu não ministro, não falo a palavra, não toco música, o que que eu faço? E eu percebi que depois de muitos anos que eu percebi isso, tá? Eu não percebi na adolescência, eu percebi que eu perdi minha identidade nisso porque eu fui criada nesse ambiente e não foi meus pais nunca impôs que eu tinha que ser alguma coisa, mas a igreja na qual eu cresci, quem veio da Assembleia vai me compreender no que eu estou falando e quem for de família pastoral vai me compreender mais ainda. Os filhos do pastor, dentro de algumas dominações, não sei se é assim que fala, mas enfim, desde alguns ministérios, eles tendem a própria igreja colocar eles como o exemplo, eles têm que ser o exemplo, sabe? Eles têm que dar ali o exemplo para que todos os outros sigam. Então, nós que éramos jovens, tínhamos que dar o exemplo para que todos os jovens seguiam. E aí tinha as doutrinas, né? Não pinta cabelo, não fazer unha, essas coisas aí que você provavelmente já deve ter ouvido falar. E eu sempre fui extremamente vaidosa. Então eu não conseguia seguir muito essas regras. Meu pai nunca impôs, ele nunca falou que eu não podia pintar cabelo, unha, não, ele nunca me proibiu. Mas a igreja proibia. E aí exigia de mim essas coisas, sabe? Não, não pode usar. Então meu pai falava, não, ó, não passa por desobediência e tal. Mas em casa ele não me proibia. Então existe uma opressão em relação a isso, que não, você tem que fazer, você tem que fazer. E numa fase de adolescência, onde quem passa por adolescência sabe, é uma fase de descoberta. E quando você cria essa opressão, a pessoa vai perdendo um pouco a personalidade porque ela não sabe, ela está tentando agradar alguém, né? A gente fica naquela coisa de agradar alguém. E aí foi onde eu entrei numa necessidade de aprovação e agradar a todo mundo. E isso fui crescendo, 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 e percebi que até os meus, se não me engano, 28 anos de idade, quando eu saí da primeira vez do ministério na qual meu pai era pastor, né? Porque aos 28 foi quando a gente se desvinculou e eu fui para um outro ministério onde ele não era o pastor. Até os meus 28, 27, 28 anos de idade, ele sempre foi meu pastor. Esse desligar foi muito necessário para mim, porque eu fui me moldando de acordo quem meu pai era e não descobrindo quem eu era, né? E muito louco por causa dos lugares aonde eu frequentava, o que eu tinha que ser por causa da figura que eu tinha. Então eu tentava me modelar aquele perfil, sabe? E quando foi aos 28, quando eu saí ali, vamos dizer, tipo, da asa dele, eu falei, quem sou eu? Tipo, o que eu gosto, o que eu quero, para onde eu vou, por que que eu sirvo a Deus, porque eu amo a Deus, quem é Deus? Então, eu entrei em tanto questionamento que eu falei, meu Deus. E aí eu comecei a perceber algumas coisas que eu precisava me descobrir. Mas aí você fala, ai, Mayra, a culpa é dos seus pais, você tem trauma com seus pais, a culpa é deles. Não, não é deles, eu aprendi que não tem nada a ver com eles. Eles fizeram o melhor o que pôde para mim. Eu sei que a igreja também tinha uma doutrina, é uma época diferente, muita coisa aconteceu, né? Era necessário passar por o que eu passei e tá tudo bem. Nunca é tarde para amadurecer, evoluir,
crescer, e principalmente quando a gente começa realmente a ter um relacionamento com Deus, a gente vai vendo que o quanto isso é bom, a gente vai evoluindo e a gente pode ajudar outras pessoas, que é o que eu estou fazendo aqui nesse vídeo hoje. Eu decidi falar sobre isso, né? Eu estava aqui, eu ia falar de um assunto, e aí eu parei o vídeo e falei, vou voltar e vou falar desse assunto específico de identidade, porque eu quero ajudar pessoas que talvez sejam mais novas do que eu, sejam filhos de pastores, que talvez estejam nessa perca, tipo, meu Deus, quem eu sou porque o meu pai é, e eu gostaria de ter visto um vídeo desse mais nova, talvez eu teria me encontrado mais cedo, mas eu acredito que tudo tem um propósito de Deus. E aos 28 anos de idade foi quando a minha ficha caiu, eu saí ali debaixo da asa dele e fui seguir a minha caminhada com Cristo sozinha. Na verdade, não sozinha com meu esposo, mas vou falar mais de mim aqui nesse vídeo. Eu já era casada, tinha filho, mas ainda seguia com meu pai, só que aos 28 anos a gente decidiu seguir sozinho. E foi uma descoberta incrível. Eu posso dizer que foi uma das experiências mais incríveis que eu tive com Deus, porque ali eu me permiti conhecer de fato. Eu já tinha tido experiências com Deus. Eu já tive experiências de conhecer a Deus, várias outras experiências no passado. Mas nessa fase, eu posso dizer que foi a hora que Deus pegou a minha mão e falou: agora você anda comigo. E você não vai andar ao lado de alguém que está conectado comigo. Agora você se conecta diretamente comigo. Aí eu falei, meu Deus, eu fui entender isso depois, tá? E foi muito louco, só de lembrar, assim, eu me emociono, eu me empolgo, porque quando você se permite viver unicamente com Cristo e ter um relacionamento de fato íntimo com Ele, você vai experimentar coisas surreais, que é difícil de explicar. E uma das coisas que eu vi que nessa fase foi aprender quem a Mayra era, né? E me desenvolver. Tive percas de amizade, provavelmente muitos outros vídeos que eu vou gravar aqui eu vou sempre falar sobre isso, porque isso marcou muito a minha vida. Mudanças de ciclos, mudanças de amizade, mudanças de ministério. E tudo isso me ajudou a ir me encontrando. E uma das coisas, como eu falei, né, eu cresci em um ambiente que eu tinha que me modelar ser alguém perfeito para um público específico. Isso me desenvolveu coisas de que eu precisava agradar sempre todas as pessoas. E agora, em 2024, eu vivi algumas experiências. Incrível que todo ano eu vivo algumas coisas muito específicas. Parece que várias coisas se repetem de acordo naquela área que eu percebo que é Deus que quer trabalhar ali. Ele falou, agora nós vamos trabalhar essa etapa. No próximo ano vai ser a outra etapa. Esse ano ele pegou muito no meu pé em relação à coragem de desagradar as pessoas, a realmente me posicionar e parar de ter medo de expor a minha opinião, de ser quem eu sou, e independente do que vão pensar. E esse livro veio numa hora muito boa para mim, esse livro A Coragem de Desagradar, recomendo essa leitura, tá? Eu pedi esse direcionamento para Deus e Deus ele sabe o quanto eu sou muito. Eu tenho uma dificuldade às vezes de entender algumas coisas na Bíblia e eu falo, Deus, tem algum livro assim que você pode me ajudar? Eu tenho mais facilidade com o desenvolvimento pessoal. Aí eu pego o livro, pego a Bíblia e ali Deus ele vai trazendo muita clareza para mim, muita coisa. E esse livro me ajudou muito nessa fase. Onde eu pedi para Deus, né, que tinha situações que eu estava precisando me impor. Eu precisava assumir aquilo, porque, sabe, tipo, pessoas que estavam sendo invasivas, posicionamentos na quais eu não estava concordando, e eu me submetia a aceitar, porque eu não queria desagradar. E eu percebi que, trazendo aqui, conversando, gravando esse vídeo, eu percebi o quanto isso está ligado lá atrás, quando eu precisava ser alguém perfeito, porque eu tinha alguém acima de mim, que na igreja é tido como alguém perfeito, que é o pastor, e eu precisava ser esse símbolo de perfeição para jovens, e eu percebi que, cara, eu não sou perfeita, eu vou desagradar, e isso foi muito ligado a esse ano que aconteceu. Eu recomendo, caso você caiu nesse vídeo aqui, provavelmente você tá, meu Deus, quem eu sou, o que eu quero fazer. O que eu recomendo para você é busque em Deus a sua real identidade. Ele é a melhor pessoa para te ajudar. Foi a melhor pessoa para me ajudar. Mas não caia na religiosidade, tipo assim, só Deus e ninguém mais. Porque Deus usa pessoas, tá?
Não fica com essa coisa de que, ai, Deus vai falar só no meu ouvido aqui, tá bom. Não quero ouvir mais ninguém. Não é isso. Nessa fase, foi uma fase que Deus usou pessoas muito específicas, porque eu falei, Deus, coloca pessoas no meu caminho que me ajude nesse momento. E Deus foi colocando pessoas muito específicas para me ajudar. Pessoas que vieram, me ajudaram e depois foram. A gente também precisa entender momentos de ir e momentos de vir. Isso é um papo para um outro assunto, né, sobre fechamento de ciclo e abertura de ciclos. Mas isso para mim foi muito incrível, que eu fiz essa oração para Deus, e Deus, ele é muito perfeito de prestar atenção. Na verdade, é o desejo, ele que coloca o desejo na gente, não é a gente, né? Ele coloca o desejo na gente, e foi isso que aconteceu. Eu fiz a oração específica, a oração certa daquilo que ele gostaria. Ele falou, agora você entendeu, você vai pedir para mim, eu vou só simplesmente liberar, porque você já compreendeu o que eu quero de você. E a partir disso, tudo começou a acontecer. E aí as pessoas foram aparecendo, as pessoas certas, os conselhos certos. Também busquei conhecimento dentro de rede social e tudo mais. E ali eu fui me permitindo vivenciar esse novo tempo. 3 anos se passaram, não vou falar que foi fácil, tá? Nesse processinho eu chorei muito, eu sofri, eu fiquei mal, eu tive crises de ansiedade, eu cheguei já a ter crise de ansiedade algumas vezes, porque, gente, eu vinha de vários traumas que estavam aqui, mas eu não tinha consciência, e aí quando eu tenho consciência, aquilo tudo inundou dentro de mim, e eu precisava estabilizar. Então, por que que eu tô falando isso? Porque às vezes a gente vem aqui e faz um vídeo desse e só fala as partes boas, que foi tudo maravilhoso e eu consegui e tal, 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 mas eu não falo o processo. O processo não foi fácil e não vai ser fácil, porque a gente tá com feridas lá dentro, e para tratar as feridas a gente precisa limpar. E limpar muitas das vezes vai doer. E foi o que aconteceu comigo, doeu. Doeu muito, doeu abrir mão, doeu reconhecer e entender que eu também não era perfeita. Eu precisei olhar mais para mim e ver o quanto tinha muita coisa errada aqui dentro, que ainda tem, a gente sempre vai ter, mas foi muito bom. Assim, depois que a gente é tratada, depois que a ferida seca, que Jesus cura essa parte, aí você fala, valeu a pena. Valeu a pena, mas na hora do processo eu falava, Deus, por quê? Eu não tô aguentando. Para que eu não quero. Tipo assim, ele aqui tratando a ferida e eu, não! Parece criança, sabe criança quando tá passando metiolate lá, aqui, da época do metiolate que dói? Não, pelo amor de Deus, não mexe nessa ferida. Mas Deus falou, agora chegou a hora de tratar e a gente vai resolver, porque lá na frente você vai entender. Então, se talvez você aí tenha alguma semelhança na minha história, talvez esteja aí com uma dificuldade de entender quem você é, o que você quer, aonde você quer chegar, eu poderia dar várias ferramentas básicas aqui, né? Não posso dizer várias ferramentas simples para você, mas eu vou basear naquilo que fez total sentido para mim. Parta da oração. Peça a Deus direcionamento. Peça na sua oração, Deus, coloque pessoas certas para que me ajude nessa fase, porque você se redescobrir sozinho não é algo fácil. Se for necessário terapia, entre, faça a terapia, porque terapia é algo bom. Se for preciso buscar conhecimento em leituras de livro além da Bíblia, faça, não seja religioso fechado numa caixinha. Deus também consegue utilizar, consegue? Não, ele pode utilizar esses meios também, porque ele vai utilizar formas que você consegue entender. Cada um de nós temos uma forma de compreender as coisas. Deus, ele sabe exatamente como fazer para falar com você, tá? Então não limite Deus, não limite. Mas peça, Deus, coloque pessoas, me abra o meu entendimento. Se você gosta de leitura, fala comigo através de leitura. Não tenho dificuldade com leitura. Me mostra vídeos no YouTube de pessoas que possam me ajudar, que entendam sobre aquele assunto, que possam me ajudar nisso que eu estou procurando, dessa descoberta de quem eu sou. E confio unicamente nele. Eu tenho certeza, certeza, porque eu vivi isso, estou vivendo. Eu estou vivendo isso há 3 anos. Depois que eu pedi isso para Deus, gente, foi surreal a forma com que ele vem trabalhando. Ok? Busque a Deus como descobrir a sua identidade e não tenha medo de vivenciar o processo. Vai doer,
mas eu te garanto, quando você passar e for curado, você vai falar, valeu a pena. Espero que você tenha gostado desse vídeo e até a próxima.